Se a gente pegar hoje para analisar, o público jovem, ele realmente tem essa tendência a gostar mais de romances, né? Essa coisa, primeiro pela fase, porque estão começando a namorar e tudo, e quando você vê numa biblioteca, tá lá o jovem procurando os romances, né? Dentre esses 7 livros, quais desses o senhor escreveu enquanto romance? Escreveu enquanto romance, são 2 que são reminiscências e contos e crônicas, e os últimos agora eu só escrevo romance. Olha, daqui para cá, romance. Esse aqui tem 504 páginas, é o livro mais volumoso da editora, tive esse privilégio. Agora eu esqueci de falar um negócio que se tinha pergunta, eu acho que eu não respondi completamente a outra, apesar de ter sido longo. É o seguinte, hoje os romances, depois desse que é uma saga da família, eu gosto de escrever, mas aproveitando um mote que acontece na família, na sociedade, envolvendo aspectos homofóbicos, aspectos, todo tipo que você pensar. Droga. Esse livro aqui, por exemplo, eu envolvo família, droga. Na verdade, e outra coisa, e eu faço viagem, eu gosto muito de viajar, principalmente para o exterior, e lá eu levo, quando eu vou escrever, eu começo a fazer anotação, eu levo o leitor para dar um passeio turístico comigo. Comigo não, com personagens que eu crio. Só que os dados lá são reais. Os palácios que eu visito, o tipo digamos, de alimentos, as dificuldades que você encontra na língua. Eu tenho uma coisa que eu contei engraçado na Hungria, aquele negócio do ônibus. Uma coisa que eu não sei se eu já te falei. Eu quase morri, quer dizer, eu estou em Budapeste, minha filha mora lá, engenheira, trabalha lá. E ela mora no lado de Peste, porque tem Buda e Peste, né? A capital é dividida pelo rio Danúbio. A coisa mais encantadora que você pode imaginar. Ora, o que é que eu faço? Todos os acontecimentos lá, eu coloco num personagem. Ele faz um passeio lá, crio, ou seja, também tem um aspecto histórico, geográfico, e esses são reais. Eu ambiento numa situação real. O local existe, é aquilo mesmo, historicamente aconteceu aquilo. Quando nós fomos, por exemplo, à Eslováquia, tem uma igrejinha lá que é um cemitério só de russos. Aqueles que morreram quando foram libertar antigamente era tchecoslovacas, né, do jugo nazista. Os que morreram, eles homenagearam. É um negócio lindo demais. A gente conheceu assim coisas, museus famosos, digamos assim, uma espécie do Congresso, o parlamento, e isso aí tudo é real. E eu tenho um filme, eu até pensava um dia, era até passar, quem lê o livro, se eu fizer uma montagem fotográfica, que eu tenho todas as fotos, a pessoa que já leu vai lembrar de todos os passos. E o outro, por exemplo, tive a oportunidade de ir a Chipre, é uma ilhazinha, é a 4ª ilha maior da Europa, do Mar Mediterrâneo, perdão. Mas estrategicamente talvez seja uma das mais importantes do mundo. Uma das, né? Por quê? O dia que eu cheguei lá, houve a coincidência de aviões caças americanos estarem bombardeando a Síria. Eu até fiquei meio assustado. Eu digo, você já pensou se a Rússia entra e explode essa ilha com gente e tudo? Aí eu não vou contar mais a história. Pois isso é verídico. Lá tem uma base, por exemplo, americana, grande, e tem uma base inglesa. Base, tudo fechado, são territórios, a ilha com, digamos assim, segmentada. E o pior de tudo, eu acho que é o único país do mundo que tem uma só capital e a capital dividida, que é Nicósia. Olha, é um negócio interessantíssimo. A rigidez, quer dizer, a dificuldade de você passar de um lado para outro no mesmo país, veja que situação, é pior do que você viajando para os Estados Unidos, a exigência de passaporte. Eles te revistam tudo, eu tive que ficar de braços abertos, coloco um pó na mão, no pé, para ver se tem cheiro, resquícios de droga. É um negócio absurdo. Por quê? O medo, porque a Turquia invadiu o Chipre na parte norte. E o único país, foi em 1900 e pouco, o único país do mundo que reconheceu foi a própria Turquia, onde não reconheceu. Mas eles estão lá, quer dizer, é uma situação latente. Qualquer hora pode estourar tudo lá. Agora, o interessante é que a parte norte, eu fiquei na cidade chamada Pafos,
a direção é do lado direito. Olha, o que a gente gritava. Você já pensou, você sem mais nem menos pegar a sinalização e o tráfego é completamente diferente. Ou seja, ao invés de você passar pelo lado esquerdo, você passa pelo direito. De repente vem um carro, eu vou bater de frente. Olha, confunde tudo. A rotatória, você faz o sentido contrário. Olha, é uma dor de cabeça o volante do lado contrário. É um negócio muito interessante. E o interessante mais é o seguinte, do lado de cá, o pessoal é mais calmo, mais pacato. Isso na mesma cidade, tem um corredor. Na hora que você passa para o outro lado, aí você já vê, é igreja islâmica batendo, badalando, é nego cantando, é bêbado, americano bêbado na rua, cerveja para todo lado, parece outro mundo. É uma situação muito interessante. Eu gostaria de voltar lá, que eu achei tão... E outra coisa, alguns capítulos foram escritos lá que eu achei muito interessante, esse aspecto religioso, esse aspecto, digamos assim, de latente, de situação estratégica para o mundo. Veja bem, para você ter uma ideia, essa ilha, num raio assim de 150 quilômetros, fica o Egito, fica a Turquia, fica a Grécia, Irã, Iraque, Israel. Para você ver a importância militar dessa ilha. É um negócio interessantíssimo. E as praias eu nunca tinha visto. Ao invés de areia, são essas pedrinhas quase dessa cor, assim, um pouco roxinhas e brancas misturadas. Não tem areia, só pedras. É muito lindo, olha, é assim, varia. E o tipo de alimento, a gente vai àqueles restaurantes, quer dizer, em inglês todo mundo tem que arranhar lá, pelo menos, a gente não tinha muita dificuldade. A gente ia ao restaurante, era um negócio interessante, normalmente é de situação familiar. O cara produz a cachaça que vem de lá, sinal horrorosa, que é feito de erva doce, aquele gosto de erva doce, não tem nem sentido. E o carneiro, eles criam na fazenda o queijo, normalmente é assim. E fica aquela situação, aqueles bares familiares passando de geração a geração. Foi criado pelo bisavô, pelo tataravô. Então é muito rico em história, muito bonito. O que é que eu faço? Respondendo ainda, complementando, quando eu escrevo, eu gosto de trazer informações também para o leitor. Ou seja, ele faz a viagem comigo. Eu descrevo, hoje mesmo eu recebi um e-mail de São Paulo, uma leitora me dizendo, perguntando se eu sou só escritor. Ela achava que eu era um historiador, porque ela pegou o Google e o mapa, não sei o que, Google Map, e foi localizar para saber onde estava. Ele disse, cara, eu vi. Quer dizer, eu li como se fosse um filme, como se eu tivesse passado ali. Aí ela viu em loco a cidade dos castelos, vai lá e localiza. Então é assim que eu gosto de fazer, mas sempre trazendo um recado social, explorando aspectos, por exemplo, esse, só complementando, é de um juiz de direito. Aí o problema da aposentadoria, você não se preparar e de repente você é um juiz, é um promotor, tal, manda e de repente você vai para casa. Aí a empregada chega e diz, já que o senhor não está fazendo nada, dá para o senhor ir comprar pão? É um choque para a autoridade. Você precisa se preparar para aposentar. Aí eu conto esse aspecto. E o outro são as coincidências que às vezes acontecem, que se leva para um dos maiores males hoje da humanidade, que é a depressão. Aí vem o aspecto depressivo. E parece que as coisas ruins, quando tem que acontecer, vêm de uma vez só. O que é que acontece com esse juiz? Ele é da vara... presidente é o titular da vara de entorpecentes em Brasília. O filho dele, um faz engenharia espacial, doutorado na Alemanha. O outro é procurador da República. O outro, médico. A outra, bem-sucedida, uma psicóloga com doutorado, leciona fora, casada com militar. O caçula, que leva o Júnior, que é o nome dele, preso por tráfico de droga. Aí o cara pira completamente. Você já pensou? Aí já vem, eu começo a juntar aquele problema, de repente vem um câncer de pele dele. Um outro médico que não é da área faz um susto, olha, isso é perigoso, pode entrar nos ossos e você morrer. Ele fica louco. Aí o que é que acontece? Eu começo a contar digamos assim, essa situação que pode ocorrer com qualquer um na vida. Quer dizer, o cara de repente, no outro dia, o cara está desesperado.
vai procurar psiquiatra, depois vai procurar o filho pelo mundo. Aí é onde começa a história de passar pelo Portugal, Lisboa, pela Andalucia, lá na Espanha. Por sinal, Andaluzia, eu tenho uma grande amiga aqui de Taboquinha, é casado com um espanhol, e eu fico lá na casa deles, conheci museus, uma cidade de 1200 e pouco, foi criada, antiguíssima, ao lado do mar Mediterrâneo, pertinho do Estreito, um pouquinho, assim, uns 300 quilômetros do Estreito de Gibraltar. Aí quando você chega, que atravessa e vai para a África, que eu conto isso também, é um dado histórico importante, do outro lado você vê luzes do outro continente, a 14 quilômetros. Por isso a rigidez da Espanha, porque aqueles barcos velozes com armas e o diabo, só tem que, sabe, te vigiar do país todo. Então essa situação toda a gente mostra a parte histórica, a parte política, como é que funciona. É isso.